Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 4 de setembro, quase 6 horas da tarde, depois do desfile cívico lindo que eu tive o prazer aí de estar registrando, estou organizando aqui, como muitos já sabem, né, que trabalho com marketing, então estou organizando as publicações do pessoal aqui e também tenho que fazer as minhas. Ontem, dia 3, foi dia do biólogo. Recebi algumas mensagens de pessoas que se surpreenderam, mas Ju, você não é médica veterinária? Como assim, postando foto da biologia? E sim, eu sou bióloga também. E essa história da biologia, ela foi muito. Ela foi uma saga muito grande, porque foram vários vestibulares, foi no meio de mudança. Enquanto fazia veterinária, eu fiz a biologia junto. Os colegas aí viam, acompanharam isso tudo no período de 2010 a 2015, fazendo biologia lá no polo do CEDERJ, em Três Rios. Então, era de segunda a sexta viajando para Teresópolis, para Feso, para cursar veterinária. No sábado, quem é aqui de São José sabe, vários ônibus até chegar em Três Rios, então é aquela luta, né? São José até Areal, ou então São José até Rio Bonito, ou Petrópolis até a Posse, da Posse pegando um ônibus para Areal e de Areal pegando um ônibus para Três Rios, enfim, várias baldeações. Então realmente era muito pesado, porque o CEDERJ, as práticas são no sábado, então, e tem muitas práticas. E agora eu fico muito feliz em poder estar lecionando no CEDERJ como tutora. E agradeço aqui os amigos, os colegas professores que foram. Hoje eu assumi disciplinas que meus professores em Três Rios continuam dando, continuam sendo responsáveis, e eu assumo essas cadeiras aqui em Petrópolis. Então, realmente é muito gratificante. E às vezes eu fico um pouco até constrangida e vou compartilhar isso aqui com vocês. Tem uma outra formatura para eu compartilhar e vou compartilhar, mas antes de fazer isso, e muitas das vezes por conta de uma constância assim, de formaturas, de eventos e comemorações, vocês sabem que eu gosto muito de comemorar. Então, pode parecer que está acontecendo muita coisa, e de fato tá, mas pode ser para uns interpretar como falta de foco. Muitas das vezes já ouvi isso, enquanto outros podem, né, se sentir até um pouco desconfortáveis por gerar isso e isso acontecer com uma certa frequência. E eu venho aqui para, conforme eu publiquei essa semana, né, lembrar um pouco aí do discurso do Steve Jobs. O discurso do Steve Jobs, ele me acompanha desde o meu primeiro período na veterinária. E realmente eu busquei aproveitar desde a minha infância. Não sei exatamente quais foram os gatilhos que me remontaram e que construíram a minha personalidade assim, mas eu sempre gostei muito de aprender. Imagino que os meus pais tenham grande responsabilidade sobre isso. Foram os meus grandes incentivadores e os meus professores. Então, eu lembro que a nossa querida professora Tereza, ela que faleceu esse ano, nossa Tereza professora de inglês, e a Tereza falava, ela começou a dar aula para mim, eu tinha 7 aninhos no inglês. E Tereza falou que até se fosse um curso de trocar pneu, que se houvesse a possibilidade era pra gente tentar aprender, porque o conhecimento não ocupa espaço. E eu cresci assim, e eu busco ocupar o meu tempo da melhor forma possível, e todo o meu tempo. Então, para os jovens que estão aí, se é na roda de conversa, se for o caso de ser num bar tomando uma cerveja, então, mas que seja com uma conversa que agregue, que aprenda, que desperte um insight para você aplicar aquilo tirar uma ideia daquilo ali, fazer aquilo virar um negócio, ou fazer a sua vida melhorar, prosperar. Mas que de alguma forma esse tempo que você está investindo entre amigos
seja construtivo para sua história, né? Perder o tempo dessa vida que dura, sei lá, a média aí de 80 anos, perder 1 minuto dela é um grande desperdício. Já vamos lembrar, né, que mais ou menos 1/3 a gente já passa dormindo. Então, se a gente não fizer os outros 2/3 valerem a pena, pô, não, como a gente escutou o discurso da querida professora Adriana na nossa formatura do curso Elos, né? Se não for para servir, não serve para viver. Então, vamos estar aí fazendo essa vida que vale a pena. E voltando ao discurso, antes que eu publique as fotos da formatura, eu queria compartilhar aqui um pouquinho do discurso do Steve Jobs, porque quem tá aí em casa e me acompanha, e muitas das vezes se sente perdido também, inseguro em relação ao futuro, a gente sabe que a única certeza dessa vida é a certeza da mudança, né? A estabilidade não existe. Então, as coisas vão mudar. E o Steve Jobs fala que ele enquanto estava no Reed College, ele conseguiu cursar o melhor curso de caligrafia do país, que eram escritos com... Os cartazes naquela época eram escritos com letras belíssimas, e ele decidiu aprender caligrafia, e aquilo naquele momento poderia não fazer sentido nenhum, tipo, né, talvez quem olha, ele tá perdendo tempo, né, só tá ali com uma distração. E aquilo lá na frente fez toda a diferença 10 anos mais tarde, quando eles estavam projetando o primeiro Mac. E ele relembrou de tudo aquilo. O projeto do Mac incluía esse aprendizado. Foi o primeiro computador com uma bela tipografia. E ele ressalta que os pontos só se conectam em retrospecto. Só olhando para trás que a gente vai conseguir entender. E por isso é preciso confiar em que os pontos estarão conectados no futuro. É preciso confiar em algo, no seu instinto, no seu destino ou karma. Não importa. Essa abordagem jamais decepcionou ele e mudou também a sua vida. Então, que a gente possa estar fazendo o nosso melhor todo dia e acreditando que lá na frente as coisas realmente vão se conectar e vão fazer sentido. Depois, ele começa a falar também de amor, das paixões da vida dele, e que num dado momento ele foi despedido, ele ficou desempregado, e aquilo poderia ter sido assim, uma frustração muito grande para toda a comunidade que já acreditava nele, as pessoas que se espelhavam nele. E ele fala que ele estava certo de que nada daquilo, da história que ele construiu, que a gente conhece, ela teria sido construída sem que ele houvesse sido demitido. O sabor do remédio era amargo, mas creio que o paciente precisava dele. Quando a vida jogar pedras, não se deixe abalar. Estou certo de que o amor pelo que fazia é o que me manteve ativo. É preciso encontrar aquilo que você ama. E isso se aplica ao trabalho e à vida. Seu trabalho terá parte importante em sua vida. E a única maneira de sentir satisfação completa é amar o que você faz. Caso ainda não tenha encontrado, continue procurando. Não se acomodem. Como é comum nos assuntos do coração, quando encontrarem aquilo que você ama, você saberá. Tudo vai melhorar com o tempo. Continuem procurando e não se acomodem. Então, e por fim, né, ele fala sobre a morte, quando ele foi diagnosticado com câncer, e os médicos mandaram ele para casa e para ele organizar as coisas, as finanças, e deixar tudo meio preparado, porque ele provavelmente só teria 3 meses de vida. E ele fala, né, que se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você vai ter razão. Então, ele diz que lembrar de que em breve ele estaria morto, e em breve nós também estaremos, que esse breve pode ser 20, 30, 50 anos, ou pode ser 1, 2 dias, uma semana, um mês. Lembrar que em breve estará morto é a melhor ferramenta que
encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo do fracasso, tudo desaparece diante da morte, que só deixa aquilo que é importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de temer por aquilo que temos a perder. Não há motivo para não fazer o que dita o coração. Então, esse foi um pouco do discurso do Steve Jobs. Só para a gente fechar aqui, vou trazer mais um trechinho. O tempo que vocês dispõem é limitado e por isso não deveriam desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixem aprisionar por dogmas. Isso significa viver sob os ditames do pensamento alheio. Não permitam que o ruído das outras vozes supere o sussurro da sua voz interior. E, acima de tudo, tenham a coragem de seguir o seu coração e suas intuições, porque eles, de alguma maneira, já sabem o que vocês realmente desejam se tornar. Tudo mais é secundário. Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui algumas imagens, mas antes eu gostaria de compartilhar isso. A minha história realmente tem muitos cursos, tem muito aprendizado, também tem muitos erros, vários zigue-zagues que poderiam ter sido mais, o caminho poderia ter sido mais objetivo, mas todos os zigue-zagues aí me levaram para onde eu tô hoje e eu, graças a Deus, estou muito feliz com o resultado. Foi muito cansativo, é cansativo, vocês me veem virando noites aí, mas também é muito gratificante. E ver, principalmente, o quanto que eu posso contribuir e tenho contribuído na vida das pessoas. Então é isso, obrigada, e te convido a não desistir, não ficar sob o julgamento alheio, faça a sua história, a vida é extremamente breve, a gente não sabe quanto que a gente vai durar mais, então aproveite o tempo que você tem, tá bom? E faça suas escolhas, faça por você e esteja sempre aberto ao novo, aberto a aprender, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.